Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso Câmara Esportiva nesta terça-feira, 8 de abril. E hoje eu estou aqui substituindo o Hugo Fernandes. O Hugo está com serviço externo, né, com imagens externas, então estou eu aqui hoje. Mas sem problema nenhum, até porque hoje nós temos um convidado. E quando nós temos um convidado, fica bem mais fácil. Nosso convidado de hoje é o Baracho. O Baracho que é super conhecido, né, já foi assessor de imprensa, do Alecrim, dentre outros clubes. E agora está muito envolvido com o projeto do Sub-7, né? Como o Baracho está aqui conosco, eu gostaria que o Baracho explicasse melhor como é que funciona. Vem o quê? Vem Sub-6 até o Sub-20, Sub-15, Sub-14. Detalhe, é associação, não é? Temos em Natal, temos no Rio Grande do Norte. Muito boa tarde, Baracho, seja bem-vindo. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão ligadinhos aqui com a gente. Satisfação imensa estar aqui. E assim, é isso mesmo, falar um pouco sobre o Futebol 7, né? O Futebol Society, como também é muito conhecido. E tem esse nome, Pedro, porque o Futebol Society ele começou no High Society da Barra da Tijuca na década de 80, lá no Rio de Janeiro. Então, nos casarões, a galera que tinha um pouco mais de grana, o High Society, fazia suas peladas nos seus quintais, nos seus casarões, nos campos pequenos, nos minicampos. E a partir daí ficou o nome Futebol Society do High Society. E essa foi uma desmistificação a partir do Rio de Janeiro, ganhou o mundo e veio aqui para o Rio Grande do Norte, mais ou menos também nessa época, mas teve uma grande força no meio da década passada, 2014, 2015. E em 2016 eu tive a satisfação de ser um dos fundadores da Liga Norte-Grandense Futebol 7, que hoje eu não estou mais lá. Em 2016 fundei, fiquei lá durante quase 3 anos, acabei saindo, fui convidado pela Confederação Nacional de Futebol 7 e em 2021 a gente fundou a Federação do Rio Grande do Norte Futebol 7, no qual hoje eu faço parte, nossos jogos são lá na Arena Paris. Hoje a gente abraça mais de 2.500 atletas entre o Sub-6 até o Sub-17. Então Sub-6, Sub-7, Sub-8 até o Sub-17. Todos esses atletas estão conosco em competições que a gente organiza dentro do Futebol 7 aqui no Rio Grande do Norte. Você fala do Sub-6 ao Sub-17. Isso, exatamente. Tá, vamos lá. E todas essas competições são jogadas lá no Paris? As competições de âmbito estadual, sim. Estadual, sim. Da Federação do Rio Grande do Norte Futebol 7, sim. Mas como também faço parte da Confederação Nacional, a gente roda o Brasil fazendo competições por aí. Como é que está no Brasil, Baracho, o Então, Fut7? o Futebol 7 ele não é uma entidade profissional, então não tem uma entidade regulamentar, assim, chave, como existe a CBF no futebol, né? Então, existem algumas entidades principais, existem 4 principais entidades principais nacionalmente. Eu faço parte de uma, que é a CNF7, a Confederação Nacional de Futebol 7. Então, a Confederação Nacional ela tem vários filiados no Brasil, várias entidades estaduais filiadas no todo o Brasil. E a gente tem competições, por exemplo, a gente tem são 7 competições nacionais. A João Pessoa Cup em João Pessoa, aí depois vai para Fortaleza na Brasil Cup. Vem para Natal com a Taça Brasil. Vai para Garanhuns, em Pernambuco, com a Garanhuns Cup. É uma competição gostosa, porque a cidade é boa, a cidade fria. É um clima gostoso, é algo atrativo até para o turismo. A gente coloca entre 6 a 8 mil pessoas em um final de semana em Garanhuns. Legal. E depois vem para Natal, para o Nordeste Open, que a gente também injeta mais ou menos 6 mil a 7 mil pessoas aqui em Natal no final de semana. Aonde é? Lá no Paris? Sempre na Arena Paris. Sempre na Arena Paris. A Arena Paris ela tem a melhor estrutura de futebol 7 do Nordeste, né? Uma das melhores do Brasil. São 5 campos profissionais de futebol 7, onde a mesma grama usada é a grama feita no Allianz Parque. Do estádio do Palmeiras, a mesma empresa veio para cá e a gente tem essa melhor estrutura. E depois de Garanhuns vem para Natal, no Nordeste Open, vai para São Paulo com a Copa do Brasil e finaliza a temporada na Recife Cup, no comecinho de dezembro ali. E essas são competições nacionais. E tem as competições estaduais de cada entidade. A federação, no qual eu faço parte, também tem a Liga Pernambuco, que é muito forte, que tem várias também competições estaduais. Aí tem lá em Porto Alegre, tem em Rondônia, enfim, tem em Boa Vista, tem em Campo Grande, no geral. Agora, Baracho, você falou que são 4 entidades, né? Sim. Por que vocês não fazem uma só? É difícil o diálogo? É difícil o diálogo porque tem situações econômicas no sentido. Existe a regra do futebol 7 no modo geral, mas cada uma tem um jeitinho diferente. Tem uma diferença? Tem uma diferença. Tem algumas, por exemplo, que pode bater o lateral com o pé. Tá. A maioria só bate o lateral com a mão. Tem uma situação de área a área que não pode, tem outra que já pode. Então essas situações geram um conflito.
Dificultam na realidade, né? E, por exemplo, como é uma modalidade recente, se fosse mais antiga, pronto, a CBD, que virou CBF, ela tem esse monopólio no futebol. A gente acha que é o dono do futebol, mas já a FIFA não é dona do futebol, a CBF não é dona do futebol. O futebol está aí para todo mundo. Se eu e você quiser organizar uma entidade com o futebol, a gente organiza. A dificuldade vai trazer times, patrocínios e tudo mais. Aí é outra dificuldade. Essa dificuldade, ela é travada hoje em dia no futebol 7. Porque ela não é uma entidade, não é uma modalidade antiga, é uma modalidade recente. Ela começou na década de final de 90, começo de 2000 para cá. Então, com isso, você pegou o seu jeito, eu peguei o meu jeito, o outro pegou o outro jeito e acabou cada um foi caminhando por suas pernas. Mas, no geral, tem espaço para todo mundo. É uma competição onde faz a competição, faz acontecer. Tem ali os adeptos, os pais que chegam na categoria de base, os próprios adultos na categoria adulta e faz acontecer a competição de muita valia aí para o Brasil. Agora, quando você fala o futsal, no caso, hoje vocês estimam em quantas pessoas que jogam futsal, mesmo aqueles de 6 aos 17 anos, incluindo todo mundo? Conosco a gente tem, como eu falei a você, essas categorias, essas 11 categorias com a gente. A gente já teve época de ter modalidade só feminina, isso foi muito bom. Inclusive a Priscila, hoje ela está no América do México, medalhista olímpica, passou pela gente, e vários outros atletas também. Henrique está no América agora, camisa 19 do América. Rafinha, que era do ABC, agora está no profissional do esporte. Então assim, se eu ficar sentando aqui, vai até amanhã. Vários atletas que trabalharam com a gente e hoje conseguem despontar no futebol profissional. Que meio que o futebol 7, ele, não vou dizer substituiu, mas ele agregou o futsal. Antes os atletas eram vistos no futsal. Como o futsal ele teve uma perda nesse sentido de campo para jogar, de quadra para jogar, ficou muito restrito aos ginásios, o futsal ficou um pouco mais de lado e o futsal teve essa abraçada do público. Então hoje a gente estima numa competição entre 2.500 atletas, fácil conosco, numa competição como essa. Existe alguma possibilidade, Baracho, o futsal virar um esporte olímpico, por exemplo? Cara, isso tem situações do COI, né? Porque o COI, para fazer isso, ele tem que ter algumas nuances. O mundo todo precisa conhecer, sei quantos % precisa jogar, e é dificultoso até no futsal. A gente sabe que no futsal tem um entrave com a FIFA. Por isso que o COI e a FIFA não batem. A FIFA quer mandar, na realidade. Né? Exatamente. Então, por isso que tem esse entrave nesse sentido. Mas a gente busca, primeiro, dar uma organizada no Brasil, que é o berço do futebol 7. Hoje o futebol 7, por exemplo, o próprio Brasil, ele é bicampeão sul-americano e campeão mundial, atual campeão mundial. A competição aconteceu no México. Tem competições no México, no Chile, e vem França, Canadá, Suécia, Espanha, Portugal. Hoje deu uma ramificada muito grande o futebol 7, mas ainda é muito restrito a sul-americano, ao território sul-americano. Agora, Baracho, existem patrocinadores no futsal? Então, aí é uma dificuldade. Porém, existe sim, mas é um público, é óbvio, o patrocinador ele tem que estar ali onde há um público que está na sua vertente, no seu domínio, no seu público-alvo. E o futebol 7 ele está cada vez crescendo mais. Quando na década de 80 a gente tinha só no High Society, como eu falei agora há pouco, na Barra da Tijuca, hoje a gente tem atletas de 3 anos, de 2 anos e meio, já jogando conosco, e até competições veteranas. Então, aí que vem as marcas esportivas que vêm junto conosco. Falar em patrocínio, os patrocinadores são, hoje em dia no futebol, são as bets, né? Sendo que no futebol, no esporte brasileiro de modo geral, ele não pode estar atrelado à categoria de base. As bets não podem estar atreladas, eu acho isso correto. Então, como a gente só trabalha com categoria de base, a gente tem esse entrave na maioria dos patrocínios, que são as bets. Eu confesso a você que por mim não existiria em lugar nenhum no futebol. Profissional, amador, semiprofissional, categoria de base, porque, bicho, tá aí, tá muito claro. As bets vieram, show. Mas como patrocinadoras, todos os dias você vê estourar alguma coisa, fora o que não estoura. Sim. Né? Fora o que não estoura. Então não é somente nos garotos, não é somente no amador, não é somente nas bases, não era para existir de forma nenhuma. É o meu pensamento. Mas muitas vezes, Pedro, acho que até a maioria das vezes, as bets acabam sendo vítima de pessoas que utilizam da bets. Sim, mas as bets não têm culpa não, concordo contigo. Quando eu estou dizendo eu não teria, porque na hora que você tem, aqueles caras que não valem nada no futebol, que utilizam disso. Sim, concordo. E tem até a regulamentação das bets, eu falo isso porque eu trabalhei em umas bets aqui, a Cifra Bet, e assim, a gente tinha um cuidado muito grande. Por exemplo,
Um jogador que ninguém apostava nele em tal gol. De repente, muito. Começa a pipocar. Aí, opa, bloqueia. É. Hoje tem inteligências artificiais que faz muito isso, nesse sentido. E eu acho isso muito bom. Se você pegar, cara, eu fico abismado. Você pega jogadores, você está aqui só 3, tá? O Paquetá, o Bruno Henrique e o Luiz Henrique. Pô, que necessidade esses caras têm de estar envolvidos, cara? Aí você vê, o Paquetá tá para ser banido do futebol. O Luiz Henrique teve que correr para a Rússia porque lá a FIFA não pega. E o Bruno Henrique, cara, ainda corre o risco também de ser julgado, que para mim não vai dar em nada porque ele está no Brasil, tá? Mas é um absurdo, esses caras ganham fortunas. Exato. Eu até dei o exemplo, e você deve concordar, Baracho, quando eu disse assim, eu digo, rapaz, vem cá, Paquetá, 54 pessoas da família e da cidade envolvidas. Não seria mais fácil ele chegar e dizer, peraí, eu ganho 4 milhões por mês. Precisa de quanto, velho? 10 mil conto? Vou te dar, toma e nunca mais me procura para esse negócio aí, tá bom? Mas não, cara, 54 pessoas, coincidentemente, todo mundo ganhou, pô. Olha aí. Entendeu? Com o quê? Com a expulsão, com cartão amarelo, coisa e tal, até X minutos. Isso, para mim, é que é o grande erro. Eu discordo completamente. Eu sempre faço questão disso. Você pega, por exemplo, um grande clube como o Flamengo, jogadores, talvez o que menos ganha ali, ganha R$1 milhão por mês. Que necessidade o cara tem? Ganhar uma migalha, né? Uma migalha. Pra gente é muito dinheiro, mas pra ele é migalha. Isso, mas às vezes não é nem para ele, é para um familiar, alguma coisa assim. Então, quer dizer, você quando olha, sabe, é impressionante o negócio desse. Eu, confesso a você, sou completamente contrário. Para mim, Betts não deveria existir no futebol como patrocinador, independente. Vamos fazer o seguinte, vamos no intervalo, em 2 minutinhos nós voltamos contando esse papo aqui com o Baracho, principalmente sobre o Fut7. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Tumor do sistema nervoso central. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico precoce para vencer. Muito bem, já estamos de volta no nosso segundo bloco. E olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar esse segundo bloco com a entrevista que foi feita com Renatinho Potiguar, que foi campeão agora, há aproximadamente 15 dias, com o Piauí, rapaz. O Piauí, depois de 40 anos, voltou a ser campeão. Que legal, viu? Parabéns, Renatinho Potiguar. Vamos à entrevista. O Câmara Esportiva veio à cidade de Ceará Mirim. O técnico Renatinho Potiguar, representante do Rio Grande do Norte, foi campeão piauiense pela equipe do Piauí. E a gente veio aqui lhe parabenizar, Renatinho, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo fora do nosso estado. Agradeço, né, a oportunidade, né, de estar falando com vocês, revendo você principalmente, né, a gente fica feliz de estar aqui em Ceará Mirim, né, olhando esse estádio também, primeira vez que eu venho depois de concluído, dar uma olhada aqui no futebol feminino, e feliz demais com essa conquista. Eu acho que a gente vem trabalhando nos últimos 3 anos, foram 3 finais, né, de campeonatos estaduais, em estados diferentes, e 2 títulos. Então, graças a Deus, a gente está aos poucos conquistando nosso objetivo dentro do futebol, ganhando nosso espaço, né, e crescendo como profissional. Como foi que você chegou ao time do Piauí? Que, aliás, esse time já fazia mais de 40 anos que não conseguia um título de campeão. Verdade, né? Eu acho que o meu trabalho ele vem sendo reconhecido e a gente vai trabalhando. Às vezes a gente vai para alguns lugares, nem sabe, né, que o pessoal está nos olhando. E eu acabei batendo lá no Piauí, né? Então chegamos num time que estava há 40 anos sem título, né? Fizemos um trabalho muito bonito lá, né? Resgatamos um pouco do futebol do Piauí, né? No jogo da final deu ali quase 10 mil pessoas, né? Não estava dando ninguém no estádio. Então foi um resgate do futebol piauiense e principalmente do Piauí, né? Então conquistamos esse título importante, agora descansar para o próximo trabalho. E qual o futuro do Renatinho? Já tem certo? Não, a gente está em casa ainda analisando algumas situações, até o próprio retorno para lá, né? Mesmo não tendo calendário, tem uma grande possibilidade. Vamos ver se vai dar certo aí, para que a gente dê sequência nesse trabalho. Eu acho que é um trabalho que tem tudo para ser uma potência no futebol do Piauí e do Nordeste, né? Então a gente está muito satisfeito e esperançoso com esse trabalho. Parabéns, Renatinho. Qual a mensagem que você deixaria aí para o telespectador da TV Câmara? Só tenho que agradecer a todos que torcem, né, por nós, pelo futebol do Rio Grande do Norte, né? Eu que sou natural daqui, né? Joguei em várias equipes aqui, a gente fica feliz
A gente espera que vocês continuem torcendo e que o futebol do Rio Grande do Norte venha a melhorar cada dia mais, que a gente está na torcida. Apesar de estar fora, a gente sempre está na torcida, porque quem sabe um dia a gente possa voltar para o Rio Grande do Norte. Muito bem, já estamos de volta. Entrevista muito boa com o Renatinho. Parabéns, viu, Renatinho? Parabéns mesmo, você é merecedor, cara. Renatinho, que foi técnico aqui do América, mas aquela história, nós sabemos como é que funciona nos bastidores, né? Principalmente por ele ser do Rio Grande do Norte, por ser de Ceará-Mirim, tem sempre aquela desconfiança. Aí vem, às vezes, uns pés rapados lá de fora, não treinam nada, não jogam nada, mas tem oportunidade. Os de casa não tem. Fazer o quê? Né? Nós sabemos que é assim que funciona. Olha só, vamos aproveitar, vamos fazer o seguinte, tem entrevista também com o Renan Siqueira, lateral esquerdo do América, falando sobre a expectativa, né, da estreia do América na Série D, que seria neste final de semana agora. Mas a madrasta resolveu colocar somente no outro final de semana, que está em busca de patrocinadores. É impressionante. Agora, vê se falta patrocinadores para pagar os presidentes de federações. Não falta nunca, cara. É impressionante isso. Mas, paciência, vamos entrevista com o Renan Siqueira. Primeiramente, é muito satisfatório, né, começar a preparação para o campeonato assim, tendo conquistado o objetivo, né, que foi o título. Nos deixa confiantes, nos deixa ainda mais com vontade, né, de fazer novamente acontecer. E então tem sido bom esse tempo de preparação aí para iniciar o campeonato já com o pé direito. E como é que está entre vocês, jogadores, né, as conversas agora? A mudança de chave já foi feita, o foco agora já é deixar a conquista do estadual já onde aconteceu, né? Já aconteceu, está no passado, e agora olhar para frente para a estreia no Campeonato Brasileiro? Exatamente, o grupo é muito bom, o grupo é muito trabalhador, o grupo muito focado, e já estamos concentrados nessa estreia, nesse novo campeonato, que é um campeonato totalmente à parte. Já cometemos alguns erros nesse início de temporada e a gente tem conversado para não cometê-los novamente, até porque eles serviram de aprendizados para a gente começar essa competição já com o intuito de vencer, com o intuito de não cair nas armadilhas que ela pode nos pregar, né? A maioria do grupo já conhece a competição, já jogou, é um time experiente também, então a gente vai cada vez mais ter o nosso planejamento para não cair nessas armadilhas aí. Show, Renan. Obrigado, velho. Muito obrigado mesmo. Olha só, Baracho, deixa eu aproveitar esses dois ganchos aqui, dessas duas entrevistas. Renatinho, cara, é um cara que já foi técnico do América, técnico do Globo, 13, Campinense, Manaus. Souza. Né? Souza. Cara, é incrível. Um trabalho maravilhoso que ele está começando e tudo mais, mas ainda questionado. Você veja, Renatinho chega no Piauí, o Piauí não estava bem, era Roberto Fernandes quem era o técnico, saiu, Renatinho chega e 40 anos depois o Piauí é campeão piauiense. É muito legal ver isso, né, Baracho? Olha, o Renato, eu tive a satisfação de trabalhar com ele quando comecei no futebol, Pedro, foi em 2015, lá no Globo. E Renatinho tinha os dois Renatinhos, o Carioca e o Potiguar. Os dois lateral esquerdo de origem, mas o Carioca fazia a lateral esquerda e Renatinho pegou a 10 a faixa. Sempre foi um líder, sempre foi um cara que eu tive o maior apreço, o maior carinho, inclusive já parabenizei ele pelo WhatsApp, parabenizo aqui mais uma vez o Renatinho. E acredito que falta isso, olhar para cá. A gente sempre vai ter uma situação aqui dentro de casa. E quando a gente vê que os times maiores, PC, América, olham para dentro de casa, é na necessidade. E não é para ser assim, não é para ser dessa forma. Nossos primos aqui, Ceará e Fortaleza, até outro dia, empatava, perdia para o Rio Grande do Norte. E agora a gente vê que é um na Libertadores, outro na Sul-Americana, de forma contínua. Por que a gente não consegue dessa forma? Acho que o futebol potiguar, ele está numa crescente, mas está numa crescente ainda meio que engatinhando. Hoje eu faço parte do Rio Grande, que é uma das SAFs aqui do Rio Grande do Norte. Também tem o QFC, faz um bom trabalho. O Laguna foi campeão da segunda divisão ano passado. Este ano já conquistou uma vaga. Terceiro colocado. Exatamente. Tem o Santa Cruz, que no nome não é uma SAF, mas é como se fosse uma SAF, porque Lupes e João Quebroso faz um trabalho muito bom. Vem na Copa do Brasil, vem na pré-Copa do Nordeste. Vem o brasileiro agora para jogar também. Então, assim, tá indo, mas poderia ser melhor. E acredito que daqui para frente vai melhorar. Deixa eu aproveitar que você está aqui, você que já esteve no Alecrim também. E o que nós podemos fazer para ajudar o Alecrim? Para o Alecrim voltar a ser novamente o Alecrim de outrora, Baracho? Pois é, eu tive a satisfação de trabalhar quase 8 anos no Alecrim. Quando eu saí do grupo, fui para o Alecrim. Lá conquistei duas vagas para a Copinha, campeão sub-20, 17, 15, feminino, da segunda divisão. Então, esses bons momentos recentes do Alecrim, eu tive a satisfação de estar por lá, Pedro. Mas acredito que o Alecrim ele precisa de mais pessoas para ajudar e menos pessoas para falar.
porque falar até papagaio fala. Agora chegar e fazer que é o diferente. Então, tive lá dentro, eu sei todos os bastidores que acontecem no Alecrim, tem muita gente até de bom grado, até querendo fazer as coisas, mas às vezes não sabe. E é tipo pegar uma metralhadora e não saber atirar. Você disse que tem muita gente lá de bom grado falando. Agora, meter a mão no bolso são poucos. Ah, sim. Tá? Posso citar aqui nominalmente, que eu não tenho nenhum problema em citar nominalmente aqui, Valério, posso citar aqui o Marcos Vinícius, posso citar aqui o Washington, esses três eu cito como Normando, doutor Jaimar, alguns. Jaimar, exatamente, Normando também. Quer dizer, mas são pouquíssimos. Para a grandeza do Alecrim, Baracho é muito pouco. Chico, Fera, que também está sempre, a família Souza, né, com tia Terezinha também, ela nos ajuda bastante, desde de fazer um bolinho ali para os meninos, isso já ajuda bastante. E se eu estiver esquecendo algum outro aqui, me perdoe, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. O Alecrim tem vai fazer agora 110 anos de história. É a terceira maior força. 6 títulos estaduais. 7 títulos. 7, né? 7, 8 com o estadual da segunda divisão. Isso. Então, assim, são 8 títulos profissionais. Garrincha jogou aqui. O único presidente que jogou foi... Café Filho. Café Filho, foi goleiro do Alecrim. Então, assim, a história é rica. E é o único time que, de fato, leva o nome de um bairro. Um bairro que é o principal... coração comercial da Você cidade. disse agora uma coisa muito importante, cara. Aí eu pergunto a você, por que esses caras do Alecrim, os comerciantes, cara, se cada um desse R$10 por mês, 10, você levantava o Alecrim, Baracho? Olha, eu tive alguns presentes na época do Alecrim, né? Luiz Henrique Saldanha e Emerson. Esses dois aqui tiveram um olhar bem diferente. Hoje quem tá é Neném, amigo meu, também um lutador dentro do Alecrim, mas ele tentou fazer uma situação com os comerciantes do Alecrim. Se não me engano, acredito que tenha entre 5 a 7 mil comerciantes dentro do bairro do Alecrim. Quase 10. Olha aí, olha aí. Juntando todos. Se cada um dá 10, se a metade dá R$10. Ele dava R$100 mil mês. Como você... pois é, e assim, vem aqui estampado, compre um Alecrim. Já veio esse programa dentro do Alecrim, mas eu acho que falta acreditar. Eu acho que falta de fato se dizer, tudo bem, o Alecrim neste momento não está sendo bem, mas vou acreditar, vamos ver no que dá. E nem essa chance o Alecrim Futebol Clube tem. É verdade. Rapaz, eu me impressiono, porque eu sou um cara que eu sempre digo, todos nós temos um clube, ninguém pode negar isso, todo mundo tem. Mas, por exemplo, o Alecrim para mim, ele é o Botafogo do Rio de Janeiro. É o simpático. Né? Você não vê ninguém ser contra o Botafogo, exato, né, Jeanzinho? O Jeanzinho que é torcedor do Botafogo. Você não vê ninguém ser contra o Botafogo, você não vê ninguém ser contra o Alecrim. É o Ferroviário lá em Fortaleza. É o São José lá em Porto Alegre. Exatamente. Quer dizer, cara, o Alecrim é tradição, o Alecrim é cultura, o Alecrim é bairro, o Alecrim é comércio, o Alecrim é tudo. Mas o Alecrim, rapaz, é incrível. Acabaram o Alecrim. Eu às vezes digo isso, Baracho, eu faço muita questão de dizer, porque é muito bom, sabe, você reconhecer seus erros também. Eu lembro que quando o Alecrim tinham 3 homens que mandavam no Alecrim. Severino Lopes, da Casa Saúde Natal, seu Braz, lá do Curtume, J. Mota, e me falta agora o nome do outro, o pai Baixo Santana, lembrei, quase não sai. Esses 3. E eu dizia sempre o seguinte, eu dizia, rapaz, é incrível, esses caras não botam, esses caras não soltam dinheiro para o Alecrim contratar coisa e tal. Só que depois eu comecei a entender o negócio. O que é que eles faziam? Eles tinham o Alecrim, uma empresa deles. Então, bicho, eles só gastavam o que eles tinham. Sim. Entendeu? Rapaz, quando o seu Braz faleceu, quando o Baixo Santana faleceu, o Alecrim acabou, cara. Acabou. A sede campestre foi perdida. Amiga, aquela sede hoje valeria, por baixo, tá, pessoal? Por baixo. Em torno de 100 milhões de reais, cara. Hoje o Alecrim não tem nada. Eu tenho uma casa que vale 100 mil conto. Né? Que é ali na sede, na que é a sede. O Alecrim, eu digo porque eu joguei lá há muito tempo. Né? Eu tinha uma pelada lá aqui no sábado à tarde. Eram 23 hectares na beira da pista da BR-304. Tem noção do que é isso, velho? 23 hectares, pô. Hoje o Alecrim não tem nada. Acabaram tudo. Aí Severino Lopes, era Mão de Ferro, seu Braz, Baixo Santana. Aí depois? Né? Depois que os caras morreram, aí ficou largado, frouxo, acabaram tudo. É muito triste você ver isso aí. Agora, Baracho, para finalizar o programa, voltando contigo. A última raspinha do Tacho foi com o Anthony Armstrong, né? Exatamente. Todo mundo fala assim, não, o inglês veio para cá e trouxe muitas coisas boas para o Alecrim. Conseguiu a vaga na Copa do Brasil, inédito naquele momento. Foi campeão brasileiro de rugby
Tudo bem, ok. Mas, por exemplo, não vou dizer com exatidão os salários, mas eu contratei Pedro Neto por R$50 mil por mês durante 5 anos. Mas ele passou só 1 ano e meio aqui. Ficou um buraco aí. Quando ele foi embora, não foi atrás do CPF, vai atrás do CNPJ. Não, o Alecrim ficou devendo, aí eu posso dizer, porque eu conheço a história, o Alecrim recebeu da venda dos últimos terrenos, né? Algo próximo de R$1.290.000. Foi todo. Sobrou 90 mil para o Alecrim. 1.200.000 foi para pagar os credores. Hoje o Alecrim não deve nada. É verdade, no setor trabalhista não deve nada. É um dos poucos clubes aqui do Rio Grande do Norte que não deve. É verdade. E por que você está dizendo isso? Porque eu conheço a história. 1.290.000, né? O leilão rendeu isso, mas o Alecrim nem pegou do dinheiro. A Justiça do Trabalho pegou o dinheiro, saiu pagando a todo mundo. Sobrou quanto? R$90 mil foi o que sobrou para o Alecrim. Quer dizer, de um patrimônio ali que valia hoje em torno de R$100 milhões, cara, 23 hectares na beira da pista, é um absurdo, mais paciência. Amigo, para finalizar com você, o que dizer para aquele garoto, para aquela garota que gosta do futsal, que quer jogar futsal? Bom, Pedro, eu sempre costumo dizer que os garotos, quando me pedem oportunidade, por exemplo, no Rio Grande, na época eu estava no Alecrim, também, fosse Luiz Globo, quando eu passei, eles falam assim, Baracho, me consiga uma oportunidade, e às vezes eu consigo as oportunidades, mas eles estão muito presos ao próprio futebol 7. Eu trabalho com futebol 7, eu entendo que o futebol 7 tem a grande importância hoje no âmbito do futebol, mas você precisa, a partir dos 12, 13 anos, fazer a migração para o futebol. Então, o garoto com 14, 15 anos, ele ainda está muito atrelado ao futebol 7. Quando você vai para o campo, cabem 3 campos, 3, 4 campos de futebol 7 dentro do campo. Então, há uma diferença gigantesca. E além da parte tática, que você ainda não domina, vem a parte física. Então, o atleta ele tem um domínio na bola, 5 minutos, muito bom. 6º, 10º minuto, 15º minuto, ele já caiu de rendimento e o futebol são 90. Então, o que eu digo é, além do futebol 7, esteja dentro também do futebol. Eu posso estar agora dando um tiro no pé em dizer assim, não vá para o futebol 7. Não, não é isso. É uma integração. Se você quer ser atleta profissional, de ponta, se dedique, durma cedo. Hoje o maior problema dos atletas é não dormir cedo. Fica no celular até tarde, acorda cedo muitas vezes para ir para a aula, ou então para ir treinar, então tem uma noite de sono curta e acaba não desempenhando um bom trabalho. Eu só acrescento que o Baracho falou o seguinte, fique no futsal, fique no futebol profissional, mas não deixe de estudar também. Sem dúvida, tá? sem dúvida. Porque a carreira é muito curta, então você tem que estudar. Só um exemplo para a gente finalizar. Lá no Rio Grande, a gente está em busca do selo de clube formador agora, com a CBF, e uma das nuances, um dos 50 pontos que a CBF cobra do clube formador é a análise acadêmica. Legal. Então, os atletas precisam estar estudando e com a matrícula, além da matrícula certinha, as notas têm que estarem ok. Então, assim, se o Rio Grande está nessa pegada, o QFC consequentemente, a América, enfim, Laguna, os demais, América, ABC que vai fazer isso. Então, garotinho, se você está pensando que, eu não vou ser jogador de futebol, não preciso estudar. Mentira. Primeiro que a maioria não é profissional. Não vai virar profissional. E os que viram, apenas 3% ganham mais de R$5 mil por mês. Não, se você pegar de 100... 2, no máximo 3 escapam, né? O Pois resto fica pelo meio do caminho. Baracho, muito obrigado, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui e volte mais vezes para que nós possamos aqui no Câmara Esportiva conversar mais contigo, tá bom? Sim, uma satisfação imensa, Pedro, a todos aqui pela oportunidade. E vamos mais falar sobre futebol 7, sobre futebol de base aí pelo Brasil. Até mais. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Um ótimo restinho de tarde. E amanhã, o Hugo vai estar de volta aqui com o nosso Câmara Esportiva a partir das 13h20. Um abraço e até lá.